A tecnologia 5G nos levará para um futuro onde tudo estará conectado. Até isso acontecer, um caminho de mudanças que passa pela implantação do novo padrão e a disputa pela liderança tecnológica entre países desperta interesse, curiosidade e certa apreensão dos usuários. O nosso entrevistado de hoje sobre as possibilidades da tecnologia de quinta geração é o coordenador acadêmico da FIAP, Marcelo Lau. Marcelo, a gente tem debatido muito, tem muita curiosidade sobre o 5G, a tecnologia 5G. Eu te pergunto, o que efetivamente nós teremos de mudança com o 5G? Imagina, Joyce, você ter a internet com a velocidade que hoje as pessoas têm em suas casas, velocidade de 300 mega, por exemplo, que normalmente é disponibilizado via fibra, no seu celular, podendo não mais ficar com a internet lenta, podendo assistir filmes, podendo, inclusive, criar uma série de outros serviços na palma de sua mão. O 5G certamente vai revolucionar a sociedade e vai permitir que a internet de alta velocidade chegue, pelo menos, em grandes centros metropolitanos. E quando a gente fala de implantação dessa tecnologia, de quanto tempo nós estamos falando? Bom, vamos considerar que aqui no Brasil nós temos algumas regras importantes. Primeira delas, definidas pela Anatel. Está definido para o primeiro semestre, não nem comento o primeiro trimestre, mas primeiro semestre do ano que vem, o leilão da Anatel, que deve realmente definir as empresas vencedoras que devem realmente compartilhar essas 3 faixas de frequência, esses 3 conjuntos de frequência, que vão definir, inclusive, as velocidades, a implantação, dependerá especialmente de investimentos. Então, Joyce, vamos considerar o seguinte, uma vez que uma empresa ganha o leilão, quando nós falamos de tecnologias, hoje nós estamos com 4G. É claro que as tecnologias, elas não tiveram que ser tão modificadas, as antenas puderam ser reaproveitadas. Já no caso do 5G, novos investimentos terão que ser feitos. E vamos considerar de uma maneira bem prática. Investimento só se faz se houver retorno. Então, nós sabemos muito bem que o 4G, ele começou e está presente em grandes cidades. Fora de grandes cidades, como por exemplo o interior do Brasil, ainda não temos 4G e o 5G deve ocorrer o mesmo. Deve surgir inicialmente em grandes centros metropolitanos, como São Paulo, Rio, entre outras grandes cidades e capitais, só para que depois disso, isso possa ir avançando, talvez, em pequenas cidades, se for viável economicamente. E sobre a disputa de liderança tecnológica entre os Estados Unidos e a China? É interessante, Joyce, que realmente está no polo dessa disputa Estados Unidos e China. Não devemos nos esquecer que existem outros países com patentes também relacionados a esse tema, como, por exemplo, Coreia do Sul, entre outros. O que é interessante é que os Estados Unidos acusam a China de espionagem e, do lado contrário, a China subsidia muito os seus produtos, tornando-os muitas vezes mais acessíveis e mais baratos. É claro que isso não é simplesmente uma disputa tecnológica, uma disputa política também. E considerando que nós temos como um horizonte a longo prazo a possibilidade de implantação de uma tecnologia amplamente vasta por um país que pode ser tanto Estados Unidos quanto China, ou talvez até um híbrido, por que não? Nós devemos considerar com bastante carinho, em primeiro lugar, se essa tecnologia vai beneficiar as pessoas, principalmente dando equidade. O meu medo, na hora de nós falarmos de uma tecnologia como essa, é que talvez ela somente seja acessível por poucas pessoas, ou seja, moradores de grandes cidades, de grandes centros, tornando talvez ainda maior a dificuldade, as diferenças sociais. Joyce, devemos nos lembrar que este ano, infelizmente, nós passamos pela pandemia e ainda estamos enfrentando a mesma. E muitos alunos, muitos estudantes ficaram sem poder acessar as suas aulas por não terem, por exemplo, uma internet de qualidade. Eu espero que o 5G possa trazer essa esperança. Entretanto, nós não podemos também confiar que as operadoras e as empresas vão oferecer esse tipo de serviço ao custo zero. Então, nós devemos avaliar muito bem se essa tecnologia vai trazer mais equidade ou aumentará ainda mais a diferença social. E, Marcelo, outro ponto importante que surge com essa possibilidade de conectividade e interatividade tão maior
em relação à segurança de dados de empresas e de pessoas, né, dos cidadãos. Esse é um ponto que deve ser olhado com muita atenção também com o 5G, ou mais ainda com a possibilidade do 5G. Não tenha dúvida, Joyce. Imagine que hoje nós podemos ter assistentes de voz, como, por exemplo, o Alexa e outros que nós podemos ter em nossas casas, que podem nos atender em relação ao que nós falamos. Imagine esses dispositivos podendo nos escutar e monitorar o tempo todo. Quem serão os guardiões dessas informações que estarão trafegando em tempo real? Se nós já nos preocupamos com os nossos dispositivos atuais em nossas residências, o 5G poderá compartilhar esses dados com muito mais velocidade e o problema é o seguinte: será que os fabricantes dessas tecnologias que estarão utilizando essa rede estarão fazendo com a mínima segurança? Existem várias iniciativas de vários países, alguns europeus, outros norte-americanos, que já estão considerando a adoção de padrões de segurança, mesmo ainda não havendo a implementação realmente vasta e ampla do 5G. E nós estamos de olho em relação a isso, Joyce. Então, o fato é que caminhamos para interatividade de todas as coisas. Não, o carro conectado com a casa, conectado com todos os eletrônicos, e vamos ter que nos habituar com essa nova possibilidade de funcionamento de tudo que nos cerca. Com certeza, Joyce. Como nós falamos hoje na questão do distanciamento social, o abraço é feito à distância. Daqui a pouco nós vamos poder abraçar um ente querido tendo a projeção do mesmo em 3D. Então, nós falamos que a interação, sim, interatividade, ela poderá auxiliar muito as pessoas e poderá revolucionar, de fato, a sociedade. É claro que isso levará um tempo e espero que eu esteja presente para poder vivenciá-la plenamente. Todos nós queremos, né, vivenciar esse momento de tantas mudanças e tantas expectativas. Marcelo Lau, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Até a próxima, Joyce. Muito obrigado.